Boa tarde. Para quem não me conhece, eu sou Ana, tenho 43 anos, sou autista e sou mãe do Gabriel, de 10 anos, que também é autista. Vou falar hoje sobre autismo na adolescência e, minha opinião, minhas experiências e também como foi, né? Mesmo tendo o diagnóstico só há 2 anos atrás, eu era autista, né? Mesmo sem diagnóstico, né? Eu já no meu canal, que eu tenho há 3 anos, né? Canal do YouTube. Eu já contei todo como é que foi a minha vida escolar, né? Desde os 4 anos, né? E até, né, terminar de estudar. Também falei com minhas experiências profissionais. Então, esse vídeo eu vou falar mais sobre a adolescência. Eu acredito, assim, na minha opinião, né, que a adolescência é uma fase difícil para todos. Porque é uma fase que a gente não é mais criança, ao mesmo tempo a gente não tem aquela maturidade de uma pessoa adulta, né? É uma fase que a gente sente mais vontade, assim, de se enturmar, né? De não querer ser diferente, né? Os hormônios a mil, aquela vontade de namorar, tudo, né? As primeiras experiências, né? E a gente não quer ser diferente com os outros e tal. E todo mundo tem seu grupinho, e, né? Tem aquela coisa de tu querer se autoafirmar, né? E agora imagina para um autista, né? Ainda mais sem diagnóstico. A minha adolescência foi bem complicada, né? Eu era muito. Em casa eu era muito revoltada, né? Muito geniosa. Geniosa sempre fui, né? Mas na adolescência aquilo aflorou mais. E foi acumulando também, sabe? Anos e anos que na escola que aquela dificuldade, aquela coisa de ficar a maior parte do tempo sozinha. É tipo que vai acumulando, né? Vai enchendo o copo, vai acumulando, acumulando. Eu não contava pra ninguém, eu reprimia. E então aquilo vai acumulando, acumulando, né? E o que mais aconteceu também. E querendo ou não, na minha infância, apesar de eu ficar sozinha nos recreios, na escola, porque eu era muda, né? E era uma fase ainda. Ó, Gabi. Era uma fase ainda que eu não. Pelo menos eu não identificava tanta falta de amigos. E querendo ou não, eu tinha na frente da minha casa, no parte da infância, até uns 12 anos por aí, uma amiga, né? A gente, como é que eu dizer? Brincava, assim, no final de semana, coisa arada, né? Morava na frente da casa, né, dos meus pais, né? Morava com meus pais. E no veraneio, meus pais tinham uma casa na praia, eu também tinha uma amiga, né? Só que quando começou a vir a adolescência, até essas amizades eu perdi. Essa que morava na frente da minha casa, eu quis cortar, porque ela estava começando a ir para um caminho que era muito diferente do meu, né? Ela queria namorar, ela começou a ficar bastante assim, tipo malandrinha e tal, até porque a família dela era muito complicada, né? Uma educação muito assim, não ideal, digamos. E eu ainda com 12 anos eu era muito infantil. Então eu fiquei com medo de se eu continuasse com ela, sei lá, né? Então eu cortei, né? Simplesmente toda vez que ela vinha na minha casa eu inventava uma desculpa, falava que eu tinha que estudar, até que ela percebeu, né? Que eu não queria ser mais amiga dela e não se afastou. E a da praia, ela simplesmente arranjou amigas que ela gostava mais e ela se afastou de mim. Então teve essas duas coisas também que ajudaram, né? E foi tudo como é que eu vou dizer, se acumulando, se acumulando, se acumulando. Daí, quando eu tava no primeiro ano, naquela época era primeiro ano do segundo grau, né? Hoje seria o primeiro ano do ensino médio. Eu também tive uma frustração, digamos assim, né? Uma rejeição, assim, digamos assim. Tava com o quê? 15 anos daí. Em questão de uma pessoa que eu gostava, entendeu? Tá, mas não foi isso, entendeu? Foi acumulando, acumulando, acumulando.
Então eu comecei a ficar muito assim, juntando tudo isso, né? Eu comecei a dar numa depressão muito, muito profunda. E eu tive também uma experiência assim muito assim, não é ruim, mas que me, como é que eu vou dizer, marcou muito, de uma colega, né? Que ela também estava sendo bem rejeitada pela turma, porque ela era, na época, ela era tipo representante da turma, sabe? Só que toda hora ela ia lá na frente, queria dar discurso e tal. E daí todo mundo achava ela chata tal, e, né, coisa arada. E ela começou, tipo, a sofrer um bullying, assim, sabe? Mas ela tinha também muitos problemas psicológicos, né? Que eu não. Ah, na época eu não sabia, né? E eu ali sozinha e tal. Eu ainda inventei de me aproximar dela, né? Com o intuito, acho, de uma ajudar a outra e tal. E a princípio até que deu certo. Eu me lembro que a professora de psicologia mandou a gente fazer um diário, que era para colocar um resumo das aulas de psicologia e ao mesmo tempo a gente podia colocar depoimentos pessoais, porque ela disse que falar sobre. Foi aí que eu comecei a fazer meu diário, né? Na adolescência. Que quando a gente fala sobre os nossos problemas, conflitos emocionais, escreve, ajuda a vir as soluções. Então ela disse que a gente podia também fazer. E daí ela mostrou o diário dela pra mim, né? Dificuldades que ela tinha, né? Que ela tinha, né? De autoestima, coisa arada, de, né? Um monte de coisa. E eu me lembro que ela olhou pra mim e ainda disse assim, sabe, Ana? Até me emociona quando eu escuto, eu me lembro disso. Quando tu tá montando teu castelinho, assim, peça por pecinha, né? Tem aquelas cartas que tu vai montando, sabe, castelinho? E de repente desmorona tudo. Daí eu só olhei pra ela e falei, ai. Só que uns dias depois ela entrou num surto. Um surto que eu nunca tinha visto na minha vida, sabe, gente? Ela chegou na escola e ela não falava nada com nada, sabe? Coisas que não dava pra entender mesmo, assim, parecia que era outra língua, coisas assim, sabe? Ai, falava português, mas falava umas coisas assim que não dava pra entender nada. Todo mundo ficou impressionado, tudo. Na hora a gente achou que ela tava se fazendo pra chamar atenção. Comecei a entender, até porque a gente não tinha conhecimento e tal. Mas daí chegou a coordenadora, que tem formada em psicologia e tal, chamou ela, tudo e tal. E depois ela passou para nós, ó, o que aconteceu foi o na psicologia, que é o surto, né? Ela falou assim para nós, a gente sempre acha que é forte o suficiente para aguentar tudo sozinha, mas um dia o nosso inconsciente trai a gente e pode acontecer isso. Daí até não veio mais na escola, né, para fazer tratamento, tudo e tal. E todo mundo achando graça, né? Ou a doida, ou a maluca, né? E eu tava num curso de magistério, né? Futuras professoras, e todo mundo achando graça da situação. A doida, a maluca, né? Falando dela, né? E eu muito triste, né? Porque era uma colega, né? E que tava vendo um momento difícil. E todas da turma achavam graça nessa situação. Riam e riam. Isso também me abalou bastante. E eu comecei a ficar muito mal, né? Com cúmulo desde pequena. Isso também é um perigo do diagnóstico tardio, gente. Porque vai acumulando e uma hora explode. E eu comecei a não conseguir mais. Enquanto eu não estava estudando, e minhas notas começaram a ficar muito baixas, mas eu consegui passar, porque as notas do início do ano estavam boas, mas as notas, né, por isso que eu consegui passar. Eu ficava aqui na casa dos meus pais, nessa sala, que tinha duas salas, colocava música e ficava o tempo todo aí, na sala fechada e sozinha, horas e horas, no meu mundo. Me lembro que às vezes meu pai até abria a porta para tentar conversar comigo e eu falava, sai. Daí ele saía. Eu comecei a entrar no meu mundo, cada vez no meu mundo, cada vez no meu mundo. E daí veio as férias de verão do ano de 1995, eu tinha 15 anos. E eu comecei tanto a entrar no meu mundo que eu não conseguia mais.
assistir um programa de TV, eu não conseguia mais prestar atenção no que as pessoas falavam. É como se eu tivesse entrado num outro mundo, uma depressão muito, muito forte. E a minha mãe começou a perceber, eu fiquei muito estranho e tal. Eles me levaram psicóloga, mas aí, como eram as férias, né? Então, ela me levou em 2 sessões e começou as férias e a gente foi para casa da praia. Ela queria que eu começasse só em março a continuar a terapia. Só que eu tava muito, muito mal. Só que ela não percebeu que eu tava tão mal assim. E eu não achava justo, né? Abrir mão das férias dos meus irmãos na praia para eu ficar aqui na cidade para ir pra terapia, né? Mas eu comecei a ficar muito, muito mal. Muito mal mesmo. E quando começou o segundo ano do segundo grau, segundo ano do ensino médio, eu não conseguia mais prestar atenção nas aulas, eu não conseguia mais escutar o que os outros estavam falando, eu ficava assim como se estivesse em outro mundo. E, e o pior de tudo é que eu comecei a sofrer bullying. E isso eu falo pra minha terapeuta que eu não entendo, porque eu tava ali quieta, não tava fazendo mal pra ninguém, né? Não tava incomodando ninguém. Eu só não tava conseguindo prestar atenção em nada, só tava, né? E mesmo assim parecia que eu tava incomodando muito, né? Então eu escutava comentários assim, por que tu vai pra escola se não é pra estudar? Ou gente fazendo tipo careta, assim, sabe? Ai, eu tô me sentindo bem aqui, sabe? Fazendo assim chacota e tal. Eu me lembro que chegava em casa, passava a tarde chorando. Até que a coordenadora da escola chamou e falou, ó, se ela tá tão mal assim, é melhor ela parar, trancar, se tratar primeiro, né? Ela é nova, do que, né? Não tinha condições, eu não conseguia nem escutar mais ninguém. Daí meus pais aceitaram, né? No início eles não aceitavam, imagina, né? Faltar à escola, parar de estudar, né? Mas aí eles começaram a ver a gravidade, né? Nisso eu já tava indo em psiquiatra, psicólogo, né? Até o psicólogo falou assim que eu corria o risco de ir pro mundo da fantasia. E se eu fosse para esse mundo da fantasia, para tirar de lá era muito difícil, né? Acho que daí que se vira a gravidade da coisa, né? Então, parei de estudar aquele ano, comecei terapia com psicólogo, comecei tratamento psiquiátrico, né? Mas foi um dos anos mais sofridos da minha vida, porque eu não entendia por que meus colegas me trataram daquele jeito, se eu não tinha feito nada para eles. E não sendo injusta, né? Teve uma só que tentou me ajudar e uma que tinha um passado muito sofrido. Por isso que eu falo, né? Acho que as pessoas que sofrem são as pessoas que mais se tornam boas e têm mais empatia, né? Ela tinha um passado bem sofrido, essa minha colega. Ela ainda, num dos últimos dias que eu fui, né, no segundo ano do segundo grau do ensino médio, ela me falou assim, ah, mas eu tava indo, né? Pede pro teu pai te levar em psicóloga, todo mundo tem sua panelinha de amigos, menos você. Quando tiver trabalho em grupo, tu não tiver com quem fazer, mesmo que eu já esteja em outro grupo, me chama que eu saio do grupo, eu vou fazer com você. É uma pessoa, Elisângela, é o nome dela, que eu queria poder encontrar agora e agradecer, dar um abraço, que foi a única que demonstrou, quis me ajudar e demonstrou carinho. E ela tinha um passado muito triste, sabe? Por isso que eu acho que ela soube ter empatia. Até aquele ano eu parei, entendeu? E fiz tratamento psiquiátrico e psicológico. E eu acho que com a ajuda de Deus, porque estava muito grave a minha situação, eu consegui reverter o quadro, né? Depois de um ano, né? Daí no outro ano eu voltei a estudar, depois em outra escola. Por isso que eu digo, gente, a importância do diagnóstico precoce, por mais leve que seja o autismo, entendeu? E tá ficando muito comprido o vídeo, eu vou ter que parar, senão vai cortar, tá? Comente, nem que seja uma palavrinha, se inscreva, curta e compartilha, tá? Pra poder continuar com o canal. Juntos a gente é muito mais forte, tá bom? Só tô falando a importância do diagnóstico precoce, tá bom?
Fiquem com Deus.